Seja pelo seu tema, seja pela presença de Alex Garland, seu diretor, seja por ser uma produção da A24 ou ainda para nós brasileiros pela presença do Wagner Moura, semana que vem estreia nos cinemas Guerra Civil. Mas afinal, o filme vale o ingresso? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, não deixe de se inscrever e se estiver no YouTube, clica no sininho para receber as notificações, que a gente está sempre produzindo conteúdo novo. Lembrando que a gente está recomeçando a nossa jornada, então é fundamental que vocês nos ajudem se inscrevendo e compartilhando o conteúdo aqui do canal. Tá? A gente vai tentar fazer o conteúdo de hoje, dividir ele em algumas partes, porque tem muita coisa ali que eu gostaria de falar sobre ele e eu espero conseguir falar direitinho aqui o que eu fiquei pensando sobre o filme, sobre a produção em si e as reflexões que a produção trouxe, né? Então na história a gente tem Wagner Moura e a Kirsten Dunst fazendo o papel de dois correspondentes, dois jornalistas que cobrem guerras ao redor do mundo. O Wagner Moura mais focado na questão das entrevistas propriamente dito, né, em entender as pessoas, vamos dizer assim, conseguir falar com as pessoas. E a Kirsten Dunst é uma fotógrafa super conceituada, premiada, do ramo, da área de zonas de conflito. E eles vão então, no meio de um Estados Unidos que está numa imensa batalha civil, numa imensa guerra civil, tentar viajar através do país para conseguir uma exclusiva e uma imagem do presidente dos Estados Unidos. Vão se juntar a eles então nessa jornada um repórter mais experiente, bem mais experiente inclusive, que vai ser motivo de piada ao longo do filme, inclusive, e uma moça que está querendo começar a sua carreira, que inclusive tem a personagem da Kirsten Dunst como uma inspiração para a carreira dela. E aí essa é a premissa básica do filme. Nesse ponto o filme não é inovador, vamos dizer assim, ele não tenta inventar a roda. Os próprios personagens, você tem os arquétipos ali bem definidos, o que eu não estou querendo dizer com isso que seja ruim, tá? Você ter ali já algumas coisas bem estabelecidas, algo já básicas, não quer dizer que seja preguiça ou seja algo mal feito. Não, funciona muito bem aqui no filme. Eu acho que também que se tentar inventar e mexer muito, talvez a produção começasse a se perder. A realidade então é que para eles conseguirem cumprir essa missão, para eles conseguirem seguir essa jornada deles, eles vão ter que passar por uma série de dificuldades, porque por ser uma guerra nos Estados Unidos, você tentar chegar à capital do país vai se tornar cada vez mais difícil, a área vai ficando cada vez mais perigosa e o ar cada vez mais bélico. A produção, de certa maneira, ela é mais contida do que o trailer mostra. Quando você assiste o trailer do filme, até quando você vê as imagens de divulgação, e aí fora a brincadeira que a galera tem feito com o pôster dizendo que a fonte e a maneira que está escrito lembra o Globo Rural e que o pôster em si é meio genérico, mas as imagens do trailer e as imagens as imagens de divulgação, né, desculpa, podem demonstrar uma certa grandiosidade em termos de escala que o filme não tem. Tá? Essa escala que a gente acompanha no trailer, essa grandiosidade que a gente acompanha no trailer, essa grande batalha que a gente acompanha no trailer, ela vai estar mais concentrada ali no terço final do filme, que tem pouco menos de 2 horas inclusive. Então, apesar de muitos momentos ele pegar áreas maiores, o filme em si ele não é tão grandioso assim. Tá? De novo, é muito mais um alerta para ajustar a expectativa do que uma crítica propriamente dita. Tá? O filme é um grande drama, né, um grande drama de 2 jornalistas, 4 na verdade, né, que estão tentando acompanhar a guerra e mostrar os horrores da guerra. O filme ele é muito duro, o filme é muito seco, ele não esconde a crueza das coisas, ele não esconde a crueza dos fatos que estão acontecendo ali. Então em alguns momentos o filme chega a ser brutal na sua sinceridade. Eu acho que sinceridade é um bom termo para descrever como o filme mostra as coisas que estão ao nosso redor, né? Então a gente em alguns momentos vão ter cenas de silêncio e a gente de repente ouve o tiro, assim, meio que de surpresa, meio que inesperado, causando um impacto, Teve até um momento que o próprio som do tiro me assustou no meio do filme, porque era um momento que eu não estava esperando o tiro no momento da cena que eu estava vendo, e aí causa uma estranheza, causa um desconforto que é de propósito. A mixagem de som, o trabalho de som aqui nesse filme funciona muito bem para o que o filme precisa, é muito bem feita.
E aí, falando sobre barulho de tiro, a gente percebe muito mais esses barulhos de tiro em momentos menores do que em momentos maiores. Tá? Como eu falei, a escala do filme ela é pequena, mas em alguns momentos você vai ver cenas de batalha ao fundo, ou você vai ter resquícios das cenas de batalha ao fundo, e mesmo quando você tem os tiros passando pelo céu, por exemplo, esse barulho não é tão forte assim, né? Não causa o desconforto propriamente dito. Muito pelo contrário, em dados momentos, os repórteres vão até ver meio que beleza na cena, e ainda é uma beleza de prazer por saber que alguém está morrendo ou por saber que está tendo um conflito, mas é viver tanto naquilo e procurar a melhor imagem, a imagem mais bonita, a imagem que vai transmitir melhor, que eles acabam observando a beleza em alguns momentos de batalha, nessa busca, né, pela imagem ideal, por contar a história da melhor maneira possível. Mas, de novo, voltando, então esses barulhos de tiro eles vão ser muito mais desconfortáveis quando a gente estiver em momentos menores do filme, em momentos mais íntimos, não é a palavra mais indicada, mas em momentos em que você tem relações mais próximas, vamos dizer assim, momentos que você está mais próximo dos personagens em si, momentos que você está acompanhando situações mais específicas, que você acaba, por uma questão da condução da obra, ficando mais próximo, vamos dizer assim, dos personagens. Então, nesse momento, os tiros causam mais desconforto e funciona muito bem, é um acerto muito bom da direção e da mixagem de som. E aí, falando sobre distância, proximidade, busca pela beleza, o filme ele faz um trabalho também muito interessante, e eu considero até importante, de tentar mostrar a importância dos correspondentes de guerra, para poder registrar o que está acontecendo, para que muitas das vezes o mundo saiba, através das imagens, o que está acontecendo em determinados locais e determinados conflitos. Mas o filme vai mostrar também como que as pessoas vão reagir de diferentes maneiras a isso. Então você tem um personagem do Wagner Moura, que é um personagem que diante dessas situações ele fica elétrico, ele fica excitado, ele fica agitado quando você percebe que está perto do conflito, que é a maneira que o organismo dele reage. Tanto é que em outro momento, quando o conflito fica perto demais, fica íntimo demais, todo o êxtase se torna um desespero. E é outro momento bem impactante e bem importante do filme. Já a personagem da Kirsten Dunst, ela desenvolveu um escudo, ela desenvolveu uma carapaça para ela não deixar os sentimentos atrapalharem ela. Então ela passa muito tempo do filme, assim, você percebe que o sentimento que ela transmite é o peso, é o enfado, é o cansaço da situação, mas ela não se manifesta em relação às situações que ela está vendo, em relação às situações que ela está observando. E aí você tem justamente, principalmente em relação a ela, o contraponto da jornalista, da futura fotógrafa de guerra, vamos dizer assim, que é muito nova, é inexperiente, está aprendendo, está pela primeira vez, provavelmente, cobrindo o conflito propriamente dito, com seus erros e com seus acertos. E aí o filme faz de propósito, em dado momento, de maneira falada, em outros só, através das imagens, eles mostram como aquela repórter que está começando, aquela fotógrafa que está começando é o contraponto da Kirsten Dunst, mas não um contraponto pura e simplesmente. É justamente a Kirsten Dunst, se vendo quando começou. Né? Em dado momento o filme vai até debater isso, o desconforto que a presença daquela garota não causa na personagem da Kirsten no início, é justamente ela vendo uma garota cheia de esperanças, cheia de sonhos, se metendo por um caminho que ela sabe que não é tão prazeroso e não é tão bonito assim. Então, eu acho que o filme ele acerta muito quando ele toma essas medidas. Tem um outro detalhe sobre o filme, que ele tem os momentos dele de ação, você tem vários momentos ali de tensão e ação, inclusive uma das melhores cenas é justamente a cena que o marido da Kirsten Dunst aparece, eu esqueci o nome do ator agora, mas é um ator super conceituado. É justamente quando ele aparece no filme, é uma cena muito tensa, uma cena muito pesada, uma cena muito carregada, vai ter seus momentos de conflito ali, inclusive o conflito bélico e que mexe com quem está assistindo. É uma cena muito bem elaborada, muito bem feita e é uma das melhores cenas do filme, como eu falei. Mas quando você precisa então que os personagens reflitam, que os personagens contemplem, que os personagens pensem pelo que eles passaram, então quando eles vão demonstrar um sentimento, a gente não ouve.
a gente não tem eles emitindo som. A trilha sonora que aumenta de propósito, então são os barulhos do conflito que aumentam, sufocando o que eles estão sentindo, os sons que eles estão emitindo, o que eles estão falando, numa ideia de que não importa o que eles estão sentindo, não importa o que eles estão pensando, eles precisam cumprir a missão deles e os sentimentos deles não podem influenciar na tomada de decisão, na busca da imagem. Chega a ser até meio poético essa situação, quando ele escolhe esse caminho para demonstrar, quando Alex Garland demonstra essa escolha. Mas eu preciso dizer que as tomadas de decisão no final, e aí eu volto a falar, o final é grandioso, você tem uma cena de conflito muito bem elaborada, muito bem feita, muito bacana. Os locais por onde passam também, as tomadas fazem com que sejam grandiosas. Mas eu preciso dizer que algumas decisões tomadas no final do filme me causaram sentimentos dúbios, me causaram alguns questionamentos se aquela talvez fosse a melhor maneira de tomar determinada decisão dentro do roteiro. E aí, falando ainda sobre decisões de roteiro, a gente não sabe qual partido do presidente, a gente não consegue entender muito bem pelo que a galera que está querendo está querendo se separar. Então, é um filme que, por mais que ele possa parecer um alerta, né, para os Estados Unidos, do futuro dos Estados Unidos, continuar a bipolaridade exacerbada que está lá, lembrando que o sistema eleitoral dos Estados Unidos sempre foi um sistema que por mais que você pudesse ter candidatos de grupos menores, de partidos menores, você sempre teve ali o bipartidarismo, né? Então, quer queira que não, acaba evocando uma bipolaridade ali. Mas o filme, a gente sabe que hoje eles vivem um exacerbamento dessa situação, né? Então o filme é muito menos um alerta dos perigos disso, não é a grande preocupação em si, não quer dizer que não tenha, o próprio tema chama atenção para isso, mas não é o grande foco ali, né? Ele quer realmente falar da situação daqueles indivíduos que estão acompanhando a batalha, que estão acompanhando o conflito. Existe uma outra decisão no final do filme também que pode ser considerada polêmica. Eu acho que o filme por si só, a temática dele de uma guerra civil dentro dos Estados Unidos, de estados e regiões co-irmãs, vamos dizer assim, brigando entre si, cidadãos do mesmo país brigando e lutando entre si e matando, né, e se matando entre si, pode causar uma polêmica, apesar do que o foco do filme em si não é a polêmica. Eu acho que o tema por si só acaba sendo polêmico, então é possível que a polêmica surja também. Tá? Eu acho que era isso, acho que qualquer coisa começa a falar mais, a gente começa a dar spoiler aqui sobre a obra, sobre a produção, e fica a questão então, vale o ingresso? Eu acho que vale o ingresso, vale a pipoca, vale uma guloseima. Algumas pessoas saíram do filme muito mais extasiadas do que eu, acho que eu saí mais impactado. Lembrei, eu sabia que estava esquecendo de uma coisa aqui, que não era sobre o filme propriamente dito, mas é sobre a coincidência do filme estar para ser lançado agora. Porque quer queira, quer não, o filme ele acaba tocando no ponto, ele acaba chamando a atenção para a importância dos jornalistas acompanharem o fato, a dificuldade de ser jornalista, num mundo em que cada vez mais as pessoas acham que sabem ou que têm o dom de transmitir uma informação, de fazer uma matéria, de denunciar um caso, porque tem um celular na mão. A gente teve um caso muito recente no Rio de Janeiro. Eu evitei procurar detalhes, até porque eu fiquei com medo de ver cenas da situação, mas de uma moça que, por causa de feminicídio, até o momento, a linha de condução das investigações, e me parece que foi isso mesmo, mas até o momento a moça que teve o ex-companheiro jogando fogo nela na estação de trem. E aí, uma das coisas que mais se comentou nos comentários da matéria, né, era justamente porque que as pessoas que estavam filmando, em vez de filmar, não foram tentar ajudar a pessoa. Né, eu acho que numa semana que acontece isso, você tem alguns dias depois do lançamento do filme, chama atenção também para que as pessoas parem de se achar as repórteres, as jornalistas investigativas, aquelas que vão fazer a denúncia, porque
ser repórter é importante, ser repórter tem ali o seu papel. Não estou querendo entrar no debate puro e simples, mas não tem nem que fazer mais faculdade. Não é essa o debate que eu estou falando aqui, não é essa a questão que eu estou trazendo aqui. Eu estou falando justamente de como as pessoas hoje se veem como se pudessem não, elas podem fazer o que quiserem, mas como se todas se sentissem capazes de fazer isso, né? E aí, muitas das vezes, em vez de você ajudar, você acaba tentando fazer o relato, você acaba tentando fazer a denúncia, em vez de tentar ajudar quem está passando pelo problema. A gente poderia ficar aqui debatendo por muito tempo isso, eu só queria realmente trazer essa reflexão que eu quase deixei passar. E aí, para voltar, né, só concluindo, vale a pipoca, vale o refrigerante, vale a guloseima, vale até o estacionamento, tá? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, então não deixa de se inscrever, e de novo clica no sininho para receber as notificações, compartilha o vídeo, escreve aqui nos comentários se você está animado, se você não está animado, quais são as suas expectativas, compartilha esse conteúdo aqui e se inscreve. Valeu e até a próxima.